Com grande atuação do goleiro Gabriel Vasconcelos, Sport empata fora de casa diante do RB Bragantino. Empate leva Leão a pontuar no campeonato depois de uma sequência negativa. Na bronca com a arbitragem de Daronco, Sport emite nota oficial e promete ir à CBF. Destaques do Sport com o repórter Vinícius Calado. Dia após empate do Sport pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, ontem no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, o Leão ficou no 1-1 com o RB Bragantino. O gol do RB, que abriu o placar aos 11 da segunda etapa, foi marcado por Eduardo Sacha, convertendo o pênalti. Já o empate do Sport foi marcado por Derek. Depois de muita insistência, o Leão conseguiu empatar já no acréscimo aos 48 minutos com o atacante Derek. O Sport, que foi amplamente dominado pelo Bragantino na primeira etapa e por conta de uma grandiosa atuação do goleiro Gabriel Vasconcelos, o Sport não saiu, perdendo já o primeiro tempo por 2-0. Tiveram 2 bolas na trave, grandes defesas do goleiro. No segundo tempo, o Bragantino começou pra cima, sufocando, pressionando, até o gol, que foi originado por um pênalti muito contestado pelo Sport. O Sport, inclusive, emitiu uma nota oficial criticando a arbitragem do FIFA Anderson Daronco e dizendo que foi uma arbitragem tendenciosa do Daronco, dizendo também que vai à CBF pedir esclarecimentos, vai tomar uma atitude contra a arbitragem do Anderson Daronco, mas o pênalti foi marcado, foi cobrado e o gol do Eduardo Sacha. O Sport depois se abriu, foi para cima, o Daniel Paulista expôs a equipe e foi aí que o Sport começou a jogar, criar, incomodar o RB Bragantino e chegou esse gol de empate no final da partida. O Sport, que ontem entrou em campo com novidades, teve 3 volantes, diferente do que vinha acontecendo, teve estreia na lateral esquerda, o jovem Vitor Hugo, de apenas 16 anos. O Sport entrou em campo com Gabriel Vasconcelos, Matheus Alexandre e depois Aderlan, que foi muito bem na partida, participou inclusive da jogada do gol de empate do Derek. Rafael Thierry, Ramon, Vitor Hugo, depois Kevson. Vitor Hugo estreou, não comprometeu, teve um jogo sólido, erros comuns, naturais, que qualquer atleta comete, principalmente um jovem estreante no profissional de 16 anos. Rivera, Pedro Augusto, depois Romarinho, Zé Lucas, que saiu para a entrada de Mateuzinho, Lucas Lima, Léo Pereira, depois Barleta e Derek. Agora nós vamos ouvir o técnico do Sport, Daniel Paulista, que faz uma análise completa desse jogo, desse empate entre RB Bragantino e Sport por 1-1. No primeiro tempo foi, na minha opinião, assim, bem superior à nossa equipe. Apesar de o Sport também, em 2 lances, quase também ter tido a oportunidade de abrir o placar, mas nós reconhecemos que o Red Bull fez um primeiro tempo bem melhor. No intervalo, nós tentamos ajustar com uma única substituição naquele momento, apesar de na cabeça já há uma ideia de talvez até fazer mais que uma substituição, mas ainda fomos um pouco mais prudentes em fazer uma única troca com a entrada do Mateuzinho jogando por dentro, tentar dar um pouco mais de dinamismo e qualidade para que a gente conseguisse segurar um pouco mais a bola. Para o segundo tempo, acho que as coisas começaram a melhorar, apesar do Red Bull ainda ter tido uma boa oportunidade de cabeça no escanteio logo nos primeiros minutos, mas aos poucos o Sport começou a se encontrar, mas após o pênalti nós fizemos já mais 2 substituições, onde nós entendimos que precisávamos de um pouco mais de força nas laterais e também um pouco mais de intensidade e energia pelo lado do campo, principalmente pelo lado esquerdo, e aí acho que as coisas começaram a funcionar bem, principalmente após a entrada do Aderlan, do Barleta, que nós começamos a ter jogo pelos 2 lados, com o Mateuzinho e o Lucas Lima ainda dando mobilidade pelo meio do campo. Acho que as coisas começaram a se encontrar. E a gente foi crescendo, tomamos conta, acho que a partir do jogo, é lógico que o Red Bull ainda encontrava espaço, porque nós começamos a nos expor, porque tínhamos que abrir, já estávamos perdendo, então precisávamos buscar um empate, né? Precisávamos criar oportunidades e as substituições, elas foram muito nesse sentido, tanto que a última substituição, nós escancaramos o meio campo, né? Trouxemos o Lucas Lima para trás para tentar dar uma melhor qualidade de passe, para que essa bola chegasse com qualidade ao Mateuzinho, ao Romário, ao Barleta, ao próprio Derek, com a chegada do Aderlan pela direita, e funcionou. Nós tivemos oportunidades e acho que o gol veio a merecer a nossa equipe pelo que apresentou no segundo tempo, principalmente a partir dos 10 minutos. Acho que isso foi muito importante, buscar um empate nessas condições, jogando contra essa equipe do Red Bull que é muito qualificada, bem treinada. Eu acho que é um ponto que nós levamos e ganhamos o ponto aqui, buscamos esse ponto e sabemos que temos que continuar trabalhando
trabalhando, sabemos das nossas dificuldades e vamos trabalhar o jogo a jogo. Agora, nos recuperarmos para jogar contra o Corinthians dentro de casa e tentar buscar a vitória para ir cada vez mais pontuando dentro da competição, que é o nosso objetivo. O Sport que volta a campo neste próximo domingo na Ilha contra o Corinthians. Mais uma rodada, a oportunidade do Sport voltar a vencer como mandante, algo que não acontece há cerca de 6 meses. O Sport na Série A ainda não venceu atuando como mandante. E para esse jogo o técnico Daniel Paulista não vai contar com Lucas Lima e também com Pedro Augusto. Ambos vão cumprir suspensão pelo 3º cartão amarelo. Fica a expectativa se Igor Cariús e Sérgio Oliveira estarão aptos para ser utilizado aí pelo técnico rubro-negro. O Sport agora se prepara para enfrentar o Corinthians e a sequência, Thaís, não é fácil, né? Porque o Sport vai pegar o Corinthians aqui, depois no dia 27 pega o Fortaleza fora de casa. E aí no mês ainda seguinte, no mês de setembro ainda, vai ter outros adversários, vai ter Cruzeiro, Atlético Mineiro, minha amiga, vai ter o Fluminense na Ilha, não tem facilidades nessa Série A. E aí o torcedor continua achando que vai conseguir sair. Só que 11 pontos tem o Sport, 18 tem o Fortaleza, que é o 19º. São 7 pontos para quem está dentro da zona, numa posição acima. É uma missão, não vou dizer impossível, mas que se torna cada vez mais complicada, viu, Thaís? Cada vez mais complicado. E como você falou, o que não é fácil, né, o que poderia até ser, a gente pode dizer que poderia ter uma facilidade para o Sport, não é fácil. A situação hoje que o Sport está acaba caminhando cada vez mais para algo do desespero, realmente. Algo de tentar fazer qualquer coisa para tentar, de fato, mudar algum cenário no Leão. Porque a gente vê que não adianta mais empatar. Até mesmo se vencer, a próxima rodada não vai adiantar, vai somar pontos. E aí que tá, a gente precisa ter um pouco de senso de realidade. Eu vejo o Sport, como eu tô dizendo, eu acho que o Sport com o Daniel Paulista evoluiu muito. Mas os pontos que poderia ser de virada de chave, eu acho que pro Sport já passou. Isso é uma opinião minha, o torcedor ele pode acreditar, ele pode desacreditar também, isso aí é muito algo pessoal, né? Mas eu acho que o fundamental pro esporte, assim, como clube, o esporte em desempenho do futebol, é buscar ter essa reestruturação para pelo menos não acabar na lanterna. Ou pelo menos ser algo digno realmente de alguém que está lutando. Não é alguém que está passeando na Série A. O Sport soma apenas uma vitória até então. Como é que um time desse a gente pode dizer que merece ficar na Série A? Por merecimento, o Sport já devia estar rebaixado. O Sport tem péssimo futebol. Isso é o futebol de agora? Não, o Daniel Paulista conseguiu evoluir. Mas é aí que tá custando muito o que foi no começo do ano com o Pepa, vem custando mais ainda o que foi o desajuste, a complicação que foi com o Antônio Oliveira, né, após saída de Pepa, e aí vem todo realmente uma negatividade do que se pode ter ainda do Leão. A gente vê contratações que o Sport trouxe na metade do ano, né, nessa parada pro Mundial, que vem dando certo. Derek, Mateuzinho, o Léo Pereira, o Ramon. A gente vê que está dando constância, né, para o jogo. Mas mesmo assim não está sendo só isso o suficiente. E aí, claro, vem complicações com a arbitragem, pelo que aconteceu nesse jogo contra o Bragantino, que para mim realmente fica algo bem escancarado, algo bem problemático do que vem sendo essa arbitragem brasileira. Mas é aquela coisa, sabe, Mário? É difícil imaginar um cenário diferente hoje para o esporte. Porque parece que chegou na sua limitação, sabe? Eu sinto que o Daniel, ele tá tirando leite de pedra. O Daniel tá fazendo o que pode para tentar estruturar esse esporte, mas que mesmo assim não tá conseguindo dar liga. E eu acho que nessa altura do campeonato, as coisas complicam cada vez mais. Não é negatividade, é pelo que o esporte tem apresentado. Não é que o esporte tá nos últimos jogos, o esporte vem de um todo mal, não. Mas mesmo quando apresenta um futebol razoável, não consegue vencer. Venceu do Grêmio, mas aquilo dali, né, venceu do Grêmio e mais nada. Aí é complicado, aí realmente se prejudica nesse otimismo. E só um detalhe, uma partida legal, consciente do Vitor Hugo. Ele que entrou nessa lateral esquerda, para você ver, Kevson estava no banco.
Um recém-contratado agora estava no banco, mas ele que foi banco do Santos, terceiro reserva, chegou no Sport e não conseguiu ter um bom desempenho. Mais uma vez, a gente vê algumas ações comprometedoras em relação ao mercado da bola do Sport para essa temporada. Mas uma partida ok do Vitor Hugo, eu acho uma partida bem razoável e que acaba, eu acho que dando uma moldada também do que pode ser esse esporte, né? Essa personalidade de misturar jovens com esses atletas, esses jogadores que já estão no esporte já faz um tempo para, quem sabe, moldar a Série A até o final do campeonato. A gente precisa avaliar em duas situações. Primeiro, os erros que aconteceram de arbitragem muito claros, e erros em marcação de pênalti são sempre erros que a gente classifica como erros graves. Então, o Bragantino tem um pênalti marcado a seu favor inexistente. Um pênalti que não acontece. Anderson Daronco nem pro VAR ele vai. E aí o Sacha vai, bate o pênalti, faz o gol. E o lance em cima do Derek, onde o Derek é atropelado, inclusive o Daniel Paulista utiliza esse termo, e não há marcação do pênalti para o Sport. E nem o VAR é acionado também para poder fazer a checagem normal do que acontece. Então, dois erros, dois lances que são capitais. Pênaltis são sempre importantíssimos, eu não diria decisivos, mas importantíssimos dentro de uma partida de futebol. O que faz o Sport? Já emitiu a sua nota oficial através das redes sociais, vai fazer o comunicado oficial para a CBF reclamando esses dois erros do Anderson Daronco, um árbitro que já foi FIFA, um árbitro que tem muita envergadura a nível nacional e que realmente apitou muito mal, porque foram dois lances muito claros e que não foram avaliados da maneira devida. Então isso aí fica muito claro. Vamos para outra parte do jogo para analisar. O restante do jogo inteiro. Bragantino muito melhor do que o Sport. Muito melhor do que o Sport. No primeiro tempo, uma avalanche de oportunidades que foram criadas pelo Bragantino contra uma real oportunidade de gol do Sport, que foi com o Derek. A bola sobra para ele na área depois de uma jogada do Vitor Hugo. Sobrou, ele chuta, o Pedro Henrique, zagueiro, salva com o pé. O goleiro já estava batido, estava no chão, não podia fazer mais nada. Fora esse lance do Sport, só deu o Bragantino. Apesar de até uns 20, 25 minutos haver mais posse de bola no pé do Sport, mas o Bragantino era muito mais objetivo. E aí, há um certo momento no primeiro tempo que o Bragantino começa a acumular oportunidades perdidas. E a bola passa a ficar mais no pé do time de Bragança. Eles descobrem que o lado esquerdo do ataque do Bragantino é o mapa da mina, em cima do Matheus Alexandre. Começaram a criar muito por aquele setor. Tem um lance, em um mesmo lance, que a bola vai duas vezes na trave. Um chute com ângulo, né, com efeito, a bola bate alta na trave esquerda do Gabriel e depois ela volta, tem um chute rasteiro, a bola pega no pé da trave do lado direito. Então o Sport, num lance só, leva duas bolas na trave e ela não entra, fora as outras oportunidades. Afora as outras oportunidades. Eduardo Sacha perde gol, a linha de ataque do Bragantino, quase toda ela, pelo menos um lance para cada. Então, realmente, o Bragantino foi muito mais efetivo do que o Sport no primeiro tempo. No segundo tempo, o Bragantino é melhor de novo. Talvez com menos intensidade do que no primeiro tempo, com menos oportunidades de gol do que no primeiro tempo, mas volta a ser melhor em campo também. Acontecer o gol nos acréscimos, no final de tudo, eu acho que foi lucro para o Sport trazer esse ponto de lá. Conquistar esse ponto dentro de Bragança Paulista. Primeiro, jogou contra um time que tem 20 pontos a mais do que o Sport na competição, que já liderou o Campeonato Brasileiro nessa temporada. É um time mais bem treinado, é um time que tem mais entrosamento, é um time que vem com mais consistência há muito tempo do que o Sport, que já trocou Pepa por Antônio Oliveira para chegar Daniel Paulista e que vive toda essa turbulência. Lá no Bragantino não tem isso. O Bragantino trabalha com tranquilidade, tentando beliscar uma vaga talvez de pré-Libertadores nesse Campeonato Brasileiro. Um time que tem mais entrosamento. Ou seja, conquistar um ponto lá foi ótimo. O problema todo é que quando o Sport volta para casa, não consegue ganhar. Não ganhou nenhum jogo ainda dentro da sua própria casa. Conquistar um ponto com o Bragantino e ganhar os 3 pontos com o Corinthians, domingo na Ilha do Retiro, vai dizer que o ponto não era bom? Em 6 pontos ganha 4? Claro que seria bom. Só que aí está encalhando quando joga em casa. Então, a partida de ontem, contra um time adversário que jogou melhor os dois tempos, jogou muito melhor no primeiro e jogou melhor no segundo,
e conquistar um ponto, indo fazer um gol nos acréscimos, né? Quase dando como certa mais uma derrota, aí consegue estancar também a sequência de derrotas, porque já vinha perdendo do Palmeiras, perdendo do Vasco, e estanca essa sequência de derrotas. Eu avalio como um ponto muito bom, um ponto positivo que foi conquistado pelo Sport. Mas aí eu volto a repetir, o danado é voltar para casa e não conseguir conquistar a vitória quando joga nos seus domínios. Acho que Daniel vai avaliar muito bem o Aderlan. O Aderlan foi titular do Bragantino durante 4 temporadas. É um jogador muito bom. É um jogador que eu avalio. Sempre gostei muito daquela linha de defesa que o Bragantino tinha. E ele sempre era o titular da posição. Então foi uma contratação, para mim, acertada, dentro de valores aceitáveis. E ele ontem, quando entra, estanca aquela sequência de ataques que o Bragantino fazia em cima da lateral direita do Sport. Ele estancou aquilo e passou a ser uma opção boa de ataque também. Acho que o Daniel vai olhar com muito carinho para essa posição. Agora, a lateral esquerda é um desafio para o Daniel. É um grande desafio. O garoto Vitor Hugo, super jovem. A gente pediu para caramba, tenta a base, mas ele realmente é muito novo. Até conseguiu fazer uma jogada, que é onde quase nasce um gol do Sport no primeiro tempo, né? A bola sobrando para o Derek. Quem fez a construção do lance foi o Vitor Hugo. Mas aí não aguentou e quando veio o Kevson no segundo tempo, é quase certo que vai dar ruim. É quase certo que não vai dar certo quando o Kevson entra na lateral esquerda do Sport. Está sendo um desafio. O que fazer naquele setor do campo, o Daniel está tendo que quebrar muito a cabeça e não está conseguindo encontrar a solução por falta de peças. Até o zagueiro que ele gostava de usar às vezes de lateral esquerdo, todos gostavam de utilizar, de improvisar, foi embora, que era o Chico. Era um cara que, da maneira como o pessoal está jogando ali, é melhor botar Chico. Né? Pelo menos ele guarnece o lado esquerdo e na questão de ser atacado ele vai dar conta do recado. Mas não tem mais o Chico para resolver essa questão. Eu gostei da tentativa da escalação com 3 volantes quando jogou fora. Eu acho que foi uma tentativa válida. Deu certo no começo do primeiro tempo, porque o Sport teve maior posse de bola do que o Bragantino, que estava em casa. Há um momento, até 20 e poucos minutos, que o Scout mostra 58% de posse de bola para o Sport. Ou seja, povoar o meio de campo deu certo. Depois o Bragantino, como time da casa, começa a utilizar, descobrir que o Matheus Alexandre é o mapa da mina, a bola começa a ficar mais no pé do Bragantino pela esquerda do ataque, eles passam a ser mais perigosos. Mas a gente precisa dizer que sim, deu certo a tentativa do Daniel Paulista de começar povoando mais o meio, de jogar com 3 volantes no meio de campo, e o complemento do Lucas Lima, que hora estava na meia, hora caía para a direita, mas era um 4-4-2 que variava também para um 4-3-3. Então eu volto a repetir, para mim acho que sim, foi bom ir buscar esse ponto. Não estou pensando em sair de lanterna, não estou pensando em saída de zona do rebaixamento, eu estou avaliando só o resultado de ontem. Jogar contra um time que foi melhor, fazer o gol de empate nos acréscimos, vejo como positivo o ponto que o Sport conquistou. Contanto que consiga ganhar um jogo na Ilha do Retiro e acabar com esse maldito tabu.